Olá, turma. Então, bom dia a todos. Na última aula, nós vimos o início, a formação da Grécia Antiga. Lembra que a gente falou sobre a ilha de Creta, a civilização cretense, a civilização micênica. Então, a gente viu que como é que se fala? Que a Grécia Antiga ela nasce da junção de vários povos, né? Indo-europeus, assim chamados. São quatro importantes: os aqueus, os eólios, os jônios e os dórios. Então aí nós temos o início da chamada história da Grécia Antiga, que vai ter algumas particularidades. Tudo bem? A gente vai ver quais são elas agora. Bom, a divisão da história grega. A história da Grécia Antiga é uma história muito longa, muito extensa, e por isso nós dividimos ela em alguns períodos importantes para nós melhormos compreender o que foi, o que aconteceu em cada um desses períodos, tá bom? Então, por isso, nós podemos dividir a história da Grécia Antiga em 5 grandes períodos. São eles: pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico. Então, se fizer a pergunta assim para vocês na prova, dica: quais são os 5 períodos da história da Grécia Antiga? Saiba que são esses 5 períodos: pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico. A gente divide assim por alguns motivos importantes e nós vamos entender o porquê deles. Na aula de hoje, nós vamos estudar esses dois primeiros períodos, os períodos pré-homérico e homérico da história da Grécia Antiga, tá bom? Período pré-homérico, na verdade, nós já estudamos tudo aquilo que a gente fala de formação da Grécia Antiga. Na verdade, a gente está falando do período pré-homérico, que vai do século XX ao século XII antes de Cristo, ou seja, mais ou menos de 2000 a 1200 anos antes de Cristo. Todo esse período, tudo que acontece nesse período é dentro do período chamado pré-homérico. Bom, é nesse período que nós temos a formação da Grécia Antiga, pela junção dos povos indo-europeus, né, aqueus, jônios, eólios e dórios, e eles migraram então para a região no sul da Península Balcânica, que é hoje onde nós chamamos que é o território da Grécia. Então esses 4 povos vão se fixar ali na região e vão dar origem ao que a gente chama de Grécia Antiga. Dando origem ao que a gente chama de Grécia Antiga, nós começamos a estudar o chamado período homérico, o segundo período da história da Grécia Antiga. Por qual motivo? Bom, período homérico vai do século XII ao século VIII a.C., ou seja, mais ou menos de 1200 a 800 anos antes de Cristo. Bom, o que vai acontecer então nesse período homérico? As invasões dóricas, né, ou seja, um dos povos indo-europeus, provocaram um retrocesso das relações sociais e comerciais entre os gregos. Em algumas regiões surgiram gênos, que é o que a gente viu, aquelas pequenas comunidades chefiadas por um rei, por um chefe de família, reunindo pessoas com os mesmos costumes, né? Bom, nessas comunidades, nesses gêneros, né, os bens eram comuns a todos. O trabalho ele era coletivo, né? E criavam gado e cultivavam a terra. Ou seja, nós vamos ter então a fragmentação da Grécia Antiga em vários gêneros, né? Várias comunidades, sendo que cada uma dessas comunidades vai ser chefiada, vai ser liderada por um chefe de família ou por um rei, tá bom? Ilustrando aqui, então, esse slide, nós temos primeiro em cima o Partenon, uma das construções épicas, históricas da Grécia Antiga. Alguém que já assistiu Hércules e tudo mais, já viu Zeus em algum desenho, algum filme? Bom, ele ficava residindo aí dentro da Acrópole, segundo a mitologia grega, que a gente vai estudar um pouquinho melhor depois, tá bom? Embaixo, eu já mostrei na última aula, mas nós temos o mapa da Grécia Antiga. Nós podemos ver que a Grécia vai habitar então a região da chamada Península Balcânica, onde está assinalado da cor verde e da cor rosa e da cor laranjada. Sendo que as terras na Ásia de coloração amarela serão territórios que os gregos também vão conquistar com o passar dos anos. Então vão chegar a habitar essas regiões, lá instalando, fixando, montando moradia. Tudo bem? Então, nesse período homérico, as invasões dóricas elas vão provocar um retrocesso e aí as regiões, né, esses povos gregos, cada um vai viver isoladamente em vários gêneros, várias comunidades, né? Bom, dentro desse período ainda chamado homérico, tudo era dividido entre eles, que dependiam das ordens do chefe comunitário, como eu falei para vocês. Este chefe comunitário tinha um nome, era chamado de pater, né, que bem parecido com pai, né, que exercia funções religiosas,
administrativas e também jurídicas, tá? Mas com o aumento da população e desequilíbrio entre a população e o consumo, os gênios começaram a desagregar, ou seja, essas comunidades começaram a fragmentar, a sumir, a deixar de ter uma suma importância na história da Grécia Antiga. Muitos começaram então a deixar os gênios, essas comunidades, e procurar melhores condições de sobrevivência, iniciando então um movimento colonizador por boa parte do Mediterrâneo. Ou seja, o que vai acontecer? Os gregos que antes habitavam a região ali da Península Balcânica, ou seja, o território da Grécia, começam a migrar, sair para outros lugares. Tanto que esse movimento é chamado de segunda diáspora grega. Diáspora significa saída, né? Migração. Então, os gregos eles começam a habitar outras regiões ali. Então, eles vão chegar até a Ásia, vão chegar ao norte do continente europeu. Então, vão habitar diferentes regiões durante essa diáspora, durante essa fragmentação da população que ocorre durante o período, então, chamado do período homérico, tá bom? Ilustrando esse slide, nós temos outras construções e marcos, ilustrações importantes que representam muito a Grécia Antiga. Nós temos um anfiteatro acima, né? Anfiteatro, esse teatro grego, essa construção grega, que é muito importante. E até hoje nós usamos esse elemento de anfiteatro para assistir a apresentações teatrais, apresentações musicais de bandas, concertos de orquestras sinfônicas. Pelo mundo afora existem anfiteatros, assim como também sala de aula. Eu tive aula na UNB, na Universidade aqui de Brasília, quando eu estava fazendo a minha faculdade. Várias salas de aula lá na UNB são em formato de anfiteatro. Então, é uma sala de aula que comporta cerca de 150, 200 pessoas. Eu tive aulas assim na UNB. Então, para ver como a herança cultural da Grécia, ela também vai influenciar o nosso presente nesse contexto histórico das nossas vidas, tá bom? Bom, mas é uma pergunta que aí vocês podem me fazer importante. Professor, por que o segundo período da história da Grécia Antiga se chama período homérico? Né? Homérico, a palavra homérico vem de Homero. E quem foi Homero? Né? Quem tiver filho, futuramente pensando em ter filho, aí pode botar o nome do filho de Homero, é um nome muito bonito, né? Bom, com a destruição dos palácios micênicos, ocorreu um empobrecimento material. Alguns povoados foram abandonados e a escrita desapareceu por cerca de 300 anos na história da Grécia Antiga. Então, essa fuga, essa migração das pessoas na Grécia Antiga vai fazer com que eles, vamos dizer assim, a história da Grécia fique meio que esquecida durante esse período. Esse longo tempo, que vai mais ou menos de 1200 a 900 anos antes de Cristo, é chamado de período homérico, que é o que nós estamos estudando. Pois a principal fonte utilizada pelos historiadores dedicados ao seu estudo são dois longos poemas épicos atribuídos ao poeta Homero. São dois livros, a Ilíada e a Odisseia. E no meio aqui nós temos uma escultura que representa esse poeta grego Homero. Então todo esse período histórico de formação da diáspora da Grécia Antiga que nós estamos estudando é período homérico. Quando chegaram os povos indo-europeus, os aqueus, os eólios, os jônios e os dórios que nós vimos na última aula, é chamado de período pré-homérico, porque é antes do período que Homero está relatando nessas duas obras, Ilíada e Odisseia. E aí vocês podem me perguntar, professor, esses livros existem até hoje para serem lidos? Existem e devem ser lidos. A gente não tem tempo, né, aqui no sexto ano, de estudarmos profundamente essas duas obras. Mas seria enriquecedor. Se eu tivesse 4 ou 5 aulas, a gente pararia agora um pouco para dar uma lida nessas duas obras, ver o que cada uma dessas obras conta um pouco. Vocês conhecem um pouco dessa história. Eu vou relembrar para vocês um pouco da história da Ilíada, para vocês verem como é uma história que aconteceu há muitos anos atrás, antes do nascimento de Cristo, e que a gente meio que relembra e que ainda conta essa mesma história até os dias atuais. Tá bom? Então, o período homérico é o período onde o poeta grego Homero vai relatar a história da Grécia Antiga em duas obras, a Ilíada e a Odisseia. Bom, a lendária Guerra de Troia. A obra Ilíada é uma obra que ela já foi reproduzida nos cinemas. Nós temos filmes sobre essa lenda da Guerra de Troia. Alguém sabe essa lenda? Alguém sabe me dizer, contar um pouco sobre o que aconteceu na Guerra de Troia? Alguém já sabe? Ou ninguém nunca ouviu falar de Helena, de Aquiles, de Heitor? Eu já vi. Eu já vi, tio, mas não sei explicar, não. Eu também. Eu nem já já vi, vi. mas não sei explicar. E aí, o último Sobre o slide... cavalo, né? Isso mesmo, isso mesmo.
Que tinha soldados dentro? Isso mesmo, chamado Cavalo de Troia, né? Tio, isso aí mesmo. Porque os troianos não estavam conseguindo vencer, eles se renderam para fingir que se renderam. Aí eles deixaram um presente na porta deles, deixaram um cavalo de madeira gigante. Eles colocaram o cavalo para dentro, que estava cheio de soldados troianos, e eles venceram a guerra. Isso mesmo, a gente só vai trocar. Em vez de ser soldados troianos, eram soldados gregos, tá bom? Uhum. Vamos lá. Eu assisti o filme. Isso, vou relembrar um pouco da história para quem nunca assistiu o filme ou não sabe dessa história. Bom, uma das histórias mais famosas da Grécia Antiga trata da cidade de Troia. E onde é que fica Troia, galera? Troia, eu acho que eu tenho um mapa aqui, deixa eu ver se eu acho. O mapa é só depois. Depois eu mostro o mapa onde é que fica Troia, tá bom? Bom, Troia era uma cidade que ficava na atual Turquia, ou seja, ficava um pouquinho longe da Grécia. Essa cidade, né, ela vai ser destruída, dizendo a história, dizendo Homero na Ilíada, né, que essa cidade vai ser destruída pelos aqueus, pelos gregos, após uma guerra que durou 10 anos. Quem assistiu o filme, parece que aquela guerra aconteceu rapidinho, né? Parece que foi dentro de de uma semana, de uns meses, né? Mas essa guerra, na verdade, durou 10 anos, segundo Homero, segundo o que ele escreveu no livro, né? Não se sabe ainda se a guerra é obra da imaginação poética de Homero ou se, de fato, essa guerra aconteceu. Nós temos dúvidas ainda, tá bom? Escavações arqueológicas feitas na província de... Aí é o nome dessa cidade, na Turquia, que eu não sei pronunciar, tá bom? Levaram a existência, revelaram, desculpa, a existência de uma cidade reconstruída sucessivamente no mesmo local. Então, possivelmente, foi nesse lugar onde existiu a cidade de Troia, tá bom? A lendária cidade de Troia. Bom, mas o que dizia então essa guerra de Troia, esse conto, esse mito sobre Troia, né? Uma das principais fontes para o estudo do povo grego são esses dois poemas que eu mostrei no slide anterior para vocês. A Ilíada e a Odisseia, atribuídas ao poeta Homero, que teria vivido por volta do ano 800 anos antes de Cristo. Bom, na Ilíada, ele vai narrar os acontecimentos do último ano da Guerra de Troia, que é aquilo que foi para o filme, tá bom? O filme todo se baseia nesse relato de Homero, no último ano da guerra. A Odisseia, que é o outro livro, né, vai revelar as aventuras do herói grego, Odisseu ou Ulisses, que participa da Guerra de Troia. É Ulisses, inclusive, que vai ter a ideia do cavalo de Troia. É ele que vai dar essa ideia de botar soldados, guerreiros dentro do cavalo, para os troianos pegarem esse cavalo, colocarem para dentro dos muros, né, lá da cidade, e de noite eles saírem desse cavalo e atacar todo mundo, né? Bom, Odisseia vai contar a história desse Ulisses, né, desse Odisseu, em sua viagem de retorno à sua terra natal após a luta na Guerra de Troia. Antes de começar a contar a lenda para vocês dessa guerra, né, só para vocês saberem, se localizarem. Aqui no mapa, na cor verde, nós temos a Grécia, né, o país, a Grécia. Aqui no círculo vermelho, nós temos a cidade de Troia, que fica na Turquia. Vocês podem ver que nós temos o Mar Egeu aí ligando, conectando esses dois territórios, a Grécia com Troia. Troia era uma pequena cidade, tá bom? Na Turquia, enquanto que a Grécia era esse conjunto de todas essas cidades e estados naquele período. Mas, principalmente, as cidades-estados de Atenas e Esparta já tinham uma certa relevância e importância dentro desse contexto histórico e político da Grécia Antiga, mas isso a gente vai ver melhor na próxima segunda, tá bom? Bom, vamos falar então da lenda. O que se trata da Guerra de Troia? Os colegas já resumiram bem o que foi a Guerra de Troia. Segundo a tradição mítica, a guerra foi motivada pelo rapto de Helena, tá bom? Então, o ponto central da Guerra de Troia é uma mulher, Helena. Helena era esposa de Menelau, rei grego. Era um rei grego naquele período, né? Só que o príncipe troiano Paris, ele vai raptar Helena, vai capturar, vai sequestrar Helena. Só que quem assistiu o filme vai ver que Helena queria ir também com Paris. Ela não é que ela foi sequestrada forçadamente, não. Ela queria fugir com Paris. E o que vai acontecer? Os gregos, Paris leva Helena para Troia, né? Que era esposa de Menelau. Menelau, ele era um rei grego, ele era o rei de Atenas, se não me engano. Então, ele vai organizar, os gregos vão organizar uma expedição reunindo vários guerreiros, entre eles Aquiles e Odisseu, que no filme Aquiles é até o Brad Pitt, né? Para quem assistiu, e Odisseu, e partiram para Troia. Qual era o objetivo dessa ida até Troia?
raptar, buscar de volta Helena, né? Pegar de volta a esposa de Menelau. Agamenon, rei de Micenas, assumiu o comando do exército. Então era um rei lá da cidade de Micenas que vai organizar toda a tropa dos exércitos gregos dentro daquele período. Bom, o que vai acontecer? Temos até uma representação de como seria Helena, de acordo com Homero, nos livros, tá bom? Era considerada a mulher mais bonita do mundo grego. Por isso que teve toda essa guerra por causa de Helena. O que vai acontecer, então, entre essa guerra entre os gregos e os troianos? Os gregos venceram graças à estratégia elaborada por Odisseu. Enviaram um enorme cavalo de madeira como oferenda a Troia. Era como se eles estivessem se rendendo, entre aspas, né? Olha, estou me rendendo e para mostrar isso, estou deixando um presente, um cavalo de madeira. Então, os troianos acreditavam que se tratava de uma rendição, né? E vão aceitar o presente, vão colocar esse enorme cavalo de madeira para dentro da cidade, né? Só que em seu interior, aí vocês podem ver que a representação do filme é esse, né? Do cavalo de Troia. Só que no seu interior estavam escondidos vários soldados, vários guerreiros. Que o que aconteceu à noite, quando todo mundo estava dormindo, esses guerreiros saíram de dentro do cavalo de madeira e começaram a atacar e matar todos os troianos da cidade. Foi assim, então, que os gregos venceram os troianos na Guerra de Troia, tá bom? Só que, como diz o filme, né? Helena foge com Paris mesmo assim, então eles vencem os troianos, mas não conseguem resgatar Helena, que foge momentos antes com Paris, para não acabar sendo raptada ou sendo morta, né? E Aquiles, que era o principal guerreiro das tropas gregas, o grande vencedor, ninguém conseguia derrotar Aquiles, acaba sendo morto nessa guerra com os troianos, tá bom? A lendária Guerra de Troia. Por isso que, para vocês entenderem um pouco, fica a indicação do filme. Troia, que é do ano de 2004, tá bom? Ela é dirigida pelo diretor Wolfgang Petersen. É uma história muito legal, é um filme muito legal que resume e conta muito bem o que foi toda essa Guerra de Troia, que é baseado no poema Ilíada de Homero, tá bom? Então, boa parte da história da Grécia desse período foi Homero que escreveu. Tudo bem? Turma, muito obrigado. Como eu falei para vocês, a aula de hoje seria sobre esses dois primeiros períodos da história da Grécia Antiga. O período pré-homérico e o período homérico. Período pré-homérico, formação da Grécia Antiga. Período homérico é um período da história onde Homero escreveu duas obras, Ilíada e Odisseia, e vai contar um pouco a história da Grécia Antiga. Nesse período, nós vamos ter a formação das comunidades, a formação dos gêneros, que vão começar a se fragmentar, e aí nesse período nós vamos ter a diáspora, onde os gregos começam a habitar outras regiões continentais da Grécia Antiga. Tá bom?